Boa noite a todos, bem-vindos. Nós estamos no nosso 23º encontro do grupo O Campo e as Práticas Integrativas e Complementares, e hoje nós temos a honra e o prazer de estar com Alisson Machado, um terapeuta integrativo que vai novamente conversar conosco. Ele participou logo no início dos encontros, e gratidão, Alisson, por você ter se oferecido novamente para estar aqui conosco, preenchendo e abrilhantando mais uma terça-feira. Meu nome é Marli Ranal e esse grupo ele está formado desde o dia 27 de abril de 2021. Então, nós já estamos finalizando o mês de setembro e esse grupo tem sido uma bênção para todos nós. Bem-vindo, Alisson, esteja à vontade. Muito bem. Obrigado, Marli, pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com todos novamente, para compartilhar um pouco das nossas reflexões, um pouco daquilo que nós temos pensado que pode ser uma contribuição para a humanidade nesse momento, né? E aí, nesse tempo de grande transição, de tantas coisas mudando e se transformando dentro e fora de nós, eu acho bem oportuno que nós falemos sobre a conexão com o Cristo interior, que é o nosso tema da noite. E eu quero discorrer um pouco, assim, primeiramente, por que eu escolhi esse tema e por que esse tema é trazido para esse grupo nesse momento. Primeiramente, começando que quando nós falamos sobre Cristo, a gente já muitas vezes associa a algo religioso, a algo restrito à crença cristã, né? E nós estamos num país de maioria cristã, então as associações são inevitáveis, né? A associação com conteúdo religioso. Mas eu quero começar dizendo que o que nós vamos enfatizar aqui é essa conexão interna com esse arquétipo do Cristo. Eu vou explicar já já o que é um arquétipo, mas nós não vamos nos ater aos termos religiosos ou aos termos que são restritos a uma crença ou alguma fé específica, que cada um tem a sua, e algumas pessoas também não têm uma crença específica em algo nesse sentido religioso, mas queremos falar de conexão, queremos falar dessa conexão interior com esse algo maior, com esse algo que pode nos expandir, que pode nos ajudar a ser uma presença transformadora onde nós estivermos, né? Eu acho que esse é o objetivo de trazer essa fala, né? Eu venho acompanhando as discussões desse grupo e tudo que vem sendo trabalhado, né, ao longo desses meses, e fiquei bastante tocado com a reflexão que foi trazida pela Ingrid sobre os grupos evolutivos, né, que estão chegando na Terra, trazendo um nível de consciência mais amplo, um nível de consciência mais elevado, né, quando ela fala das crianças índigo e cristal. Então, eu achei bastante oportuno falar de consciência nesse momento, já que o grupo vem sendo preparado para receber esses seres, para entender esses movimentos que são de uma consciência ampliada. Quando eu falo de Cristo interior, eu não estou falando da pessoa de Jesus, exatamente, do ser histórico, mas eu estou falando desse estado de consciência crística. E eu quero discorrer sobre o que é esse estado de consciência crística, que tem tudo a ver com o que esse grupo tem trabalhado e tem falado até então. Então, primeiramente, vamos pensar nesse título, a conexão com o Cristo interior. Todo o ensinamento que veio através de Jesus Cristo, toda a vivência e as palavras e os ensinamentos que estão registrados, sempre o interior era apontado. Até existe uma frase que é muito citada, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino, essa busca, ela não é de um lugar palpável, de um lugar material, não é lá fora, não é em algum lugar fora de mim. Está no meu interior. E tudo que nós temos buscado e precisamos nesse momento transformar diz respeito a uma transformação que começa no interior. Uma transformação de consciência, uma transformação
desse modo de compreender e vivenciar a vida. Então, eu quero começar lembrando isso, né? Que essas palavras, elas vêm nos lembrar que o reino de Deus está dentro, né? Está dentro de nós. Um minutinho só, Alisson, eu vou emudecer e aí você liga de novo, tá? Ok, pode ligar. Muito bem. Então, quando nós falamos, então, dessa conexão interior, do que a gente está falando quando a gente fala conexão? Nós estamos aqui conectados, né, de alguma forma, por esses canais virtuais e estamos, de alguma forma, ligados pelo pensamento, pela intenção, pelo propósito. Então, conexão tem a ver com algo que se liga, com algo que cria nexo, né? A própria palavra tem a ver, né, conexão com nexo, com ligação, com algo que se interliga. E tudo que nós temos refletido e trabalhado em nós até então é o quanto nós estamos profundamente interligados com a natureza, com uns com os outros, né, nas nossas relações, nos sistemas dos quais nós fazemos parte, o quanto nós estamos interligados. Então, falar de conectar com esse Cristo interno é com essa instância dentro de nós que é capaz de fazer essa ligação. Por que eu estou trazendo o Cristo hoje? Não enquanto pessoa, mas enquanto arquétipo. Eu quero começar explicando o que é um arquétipo. Os arquétipos são essas imagens que são coletivas, elas fazem parte do nosso inconsciente humano coletivo, são imagens que nos habitam. E o Cristo é um grande mito na nossa cultura ocidental, é um mito que está bastante vivo e bastante presente. E ele é esse representante desse humano, desse ser encarnado, que viveu uma conexão profunda com a fonte e que viveu uma conexão com os seres, com o outro, com as pessoas que estavam ao redor dele. Então, esse mito vivo que nós ainda temos, ele nos mostra essa coisa que a gente fala, viver conectado à sua essência, viver conectado ao seu propósito. Como é isso? Nós temos um modelo de uma pessoa que, estando encarnado, estando aqui na dimensão física, viveu isso, viveu essa conexão com a fonte. Conexão com a fonte é algo muito abstrato, é algo muito subjetivo. Como que se faz isso? Como que se conecta com essa fonte? Como que se conecta com esse campo maior do qual a gente faz parte? Nós tivemos alguns seres na Terra, e tem chegado outros seres que vêm com essa função, que já vinham de um estado de consciência muito ampliado, muito elevado. Então, Cristo foi um desses seres, né, que encarnou essa consciência crística, que viveu essa conexão mais profunda, estando numa experiência humana. Então, ele encarna esse mito. Quando eu falo desse arquétipo ou desse mito ainda vivo, eu estou buscando em Jung, Carl Gustav Jung, que é um dos teóricos da psicologia que eu me dedico a estudar. E o Jung dizia isso sobre o Cristo, ou sobre esse mito. Ele traz esse mito desse homem transfigurado, esse homem que entrou em contato com o divino, com o ser, com algo maior, e viveu essa conexão. E também na figura de Jesus Cristo, por exemplo, a gente tem essa síntese de alguém que estava muito em contato com os planos superiores de consciência e alguém que estava aqui vivendo a experiência humana, a experiência na carne, que é o que nós estamos vivendo. Então, se a gente tivesse como modelo ou como arquétipo alguém que não passou por aqui, não seria representante para nós, porque não viveu o que é estar na matéria, no corpo físico, numa condição humana. Mas nós temos alguém que passou, que viveu essa circunstância de estar encarnado, estar ao mesmo tempo conectado com a essência. Então, por isso, nós trazemos esse arquétipo, esse mito, que é uma referência para a nossa cultura, para a cultura ocidental, é a grande referência de ser que viveu
essa conexão plena, né, com a fonte, com a energia, com o todo. E aí, diante dos problemas que nós temos vivido enquanto humanidade, diante dos desafios que a gente tem passado, tem nos faltado referências. Nós temos um currículo vasto do que é a deficiência humana. Nós temos um bom conhecimento do que é o ser humano fragmentado, do ser humano pleno, do ser humano de posse das suas capacidades, o ser humano que consegue exercer o seu máximo potencial de pensar, de sentir, de amar, de transformar os lugares onde está. A gente tem poucas referências. Nós conhecemos bastante daquilo que está aquém da humanidade. Mas eu poderia dizer, trazendo esse exemplo aqui, que muito do que nós conhecemos e que nós entendemos isso é a humanidade, na verdade, a humanidade é uma obra em construção. E uma obra que está inacabada. E muito do que nós conhecemos ou entendemos como seres humanos são pessoas que não investiram no potencial humano, que não investiram na alma, que não investiram nesse mundo interno e que não se tornaram humanos. A gente vai se tornando humano enquanto a gente vive, enquanto a gente se desenvolve, enquanto a gente investe em cuidar da nossa alma. Então, o Cristo e outros grandes seres que viveram, existiram na Terra, eles foram esses exemplos, essas referências desse ser humano que realizou as suas capacidades, que viveu as suas capacidades plenas estando aqui num corpo humano, encarnados, né? E aí, uma coisa que eu quero trazer para nós, para a gente lembrar, é que o estado de consciência que grande parte da humanidade vive não é um estado de consciência crística. Eu vou falar primeiro desse estado de consciência para a gente depois diferenciar para o que seria um estado de consciência crística. O estado de consciência que a grande parte da humanidade vive é da separatividade. É um estado de consciência onde que as pessoas se veem muito separadas umas das outras, separadas da natureza e separadas até de si mesmas. É um estado bem fragmentado. Então, a gente vive uma grande normose de muitas aparências e de muito vazio. Normose é um termo que a gente usa na psicologia transpessoal para dizer disso que a gente considera que é normal, mas é bastante adoecido. É um normal que todo mundo aceita, mas o normótico é alguém que não investiu. É dessas pessoas que eu estava dizendo que não buscaram, que não investiram, que não desenvolveram a sua alma, que não desenvolveram o seu coração, que não desenvolveram enquanto humanidade e vivem, às vezes, cheias de aparências, desconectadas do entorno, querendo, às vezes, o status, as exterioridades, e bastante desconectadas. E aí o que a gente vive, quando predomina essa separatividade, porque amor é conexão, então é uma grande falta de amor. Se eu me sinto separado de tudo e de todos, é uma grande falta de amor. E também um excesso de medo. É grande falta de amor e excesso de medo, que é o que a gente vive quando nós nos sentimos longe uns dos outros, desconectados uns dos outros, separados uns dos outros e muito focados no nosso ego. Porque o ego é esse estado de consciência que é bastante útil, a gente precisa dele para viver, para sobreviver aqui. Eu preciso ter uma noção de quem eu sou enquanto individualidade, enquanto personalidade, mas ele dá essa noção de separado. Eu sou eu, você é você, cada um diferente um do outro, dá muito essa noção de separação, de desconexão. Então, eu acredito que grande parte dos problemas que a gente vive, enquanto desrespeito uns aos outros, enquanto conflitos, enquanto guerras, enquanto destruição da natureza, tem muito a ver com essa consciência separatista, essa consciência de separatividade, essa desconexão. Por isso nós estamos falando de conexão. Quando eu falo de consciência crística, é essa consciência que caminhou do ego ao eco. Aí vem a palavra ecologia, né, que fala dessa nossa casa, a casa comum que a gente habita,
Eu moro aqui na minha casa material, mas, na verdade, essa casa ela está dentro de uma grande casa, onde nós habitamos. E os seres que vivem a consciência crística é essa consciência que não vê separação. Os seres que atingiram esse nível de consciência, eles se percebem enquanto indivíduos, habitando aqui um todo, mas eles percebem essa interconexão, essa unidade entre todos os seres. E isso é fácil de falar, mas a gente não apresenta esse estado de consciência em palavras. É a mesma coisa de tentar descrever o mel e você nunca sentiu o sabor do mel. Eu posso tentar explicar para alguém o que é o gosto do mel. Eu posso escrever a palavra mel, mas o fato de alguém ler sobre aquele sabor ou me ouvir explicando o que é aquele sabor, é algo que precisa ser experimentado, é algo que precisa ser vivido, para alguém realmente entender o que é esse sabor. Então, a mesma coisa é falar de consciência, de estado de consciência. Ela precisa ser experimentada, vivida, saboreada. Por mais que a gente fale, a gente dá para dar referências, mas não dá para dar experiência, porque é algo interno. É algo que você vive na sua experiência individual. Mas tem algumas coisas que podem ser referências para dizer o que seria consciência crítica para nós. A primeira é essa transição do ego ao eco. Mudando só uma letrinha, né? Esse foco no eu, esse eu que se vê separado, para esse eco, essa casa comum. E todo o ensinamento crístico, ou daqueles que vieram conectados a essa ideia crística, fala de união, de comunhão. Até trazendo a oração, que é um emblema da oração que foi ensinada por Jesus. Ela começa com o nosso, Pai nosso, Pão nosso. Ela não é focada no eu, ela fala do nós, ela fala do coletivo, ela fala da comunidade. As pessoas, quando vão, por exemplo, aos rituais nas igrejas, né, que tem o momento da comunhão. O que é a comunhão? Hoje eu posso falar isso sem ser herético, sem ser queimado, né? O estado de consciência crística não está em algo material, não está num lugar, não está em ingerir algo materializado. Está em viver esse estado que é de comum união. Comunhão vem daí, comum união. E quando eu posso interiorizar, aprofundar na minha consciência através de uma meditação, através de um silenciamento, e viver o estado de consciência crística, o estado de consciência que Jesus vivia, e perceber as coisas da maneira que aquele estado me permite perceber, que é mais unificado, isso seria a comunhão. Então, uma pessoa pode estar, sei lá, num templo religioso, ou pode ter uma fé de determinada maneira, ou rezar o Pai Nosso, e nunca pensar no nós, e nunca ter sido tocada pelo sagrado. Uma pessoa pode passar uma existência cumprindo alguns rituais e nunca viver uma conexão interior, e nunca viver uma transformação genuína que abre o eu dela para o coletivo, para o entorno. Então, quando eu estou falando de consciência crística, é dessa abertura para o nós, para o coletivo. E daí eu estou trazendo esses símbolos, comunhão, Pai Nosso, Pão Nosso, para dizer que essas coisas que muitos de nós fomos educados dentro de uma religião, de uma concepção, por exemplo, cristã, elas servem, mas elas ficaram muitas vezes no terreno da informação, no terreno do dogma, no terreno apenas do ler um texto ou de participar de algo externo, mas que não toca o mundo interno. Então, da informação, nós já estamos cheios. Da informação, nós já sabemos o que precisa ser feito, nós já sabemos onde está o problema, a gente já vem debatendo essas ideias há muito tempo. Para transformar, precisa haver conexão interior. E quando a Terra está recebendo outros seres que vêm com uma outra consciência, tem pessoas que já estão vindo mais trabalhadas nesses estados de consciência que considera isso que eu estava falando antes. O todo, o coletivo, a união com todos os seres, a não separatividade, a comunhão.
com algo maior. Então, a ideia dessa fala nossa de hoje é pensar assim, tá, como que a gente chega lá? Como que a gente avança enquanto humanidade? Essa fala não é para dar todas as respostas, mas é para trazer para nós assim um pouco de inspiração nesse sentido de nos colocar a caminho dessa consciência mais ampliada. E aí eu quero trazer uma fala sobre a consciência crística, que é de Paramahansa Yogananda, que trouxe uma conexão dos ensinamentos cristãos com a yoga, né, com as práticas orientais, e o Yogananda descreve para nós o que era essa consciência crística que nós estamos falando aqui. Primeiro, ele explica que é um estado meditativo, é um estado que a nossa consciência entra quando a gente medita e que nós passamos a nos identificar com a inteligência que está presente em cada partezinha da criação. Então, tudo que nós viemos estudando enquanto informação, percebendo, eu sou um campo, eu tenho um campo de energia, eu tenho vários corpos que fazem parte de um outro campo maior, unificado. Viver isso, sentir isso, é o estado de consciência crística. E aí, eu não amo porque eu tenho que amar, eu não sirvo porque eu tenho que servir, eu evito ferir o outro, ou eu quero curar o outro. Não é porque eu tenho que, porque alguém me impôs. É porque não há separação. Então, eu não quero ferir uma árvore ou ferir a pessoa que convive comigo. Não é por uma imposição, é porque eu vivo um estado de consciência que aquilo também sou eu. Não há como ferir uma outra pessoa sem nos ferir, porque, na verdade, o tecido que nos compõe é um só. O tecido que compõe tudo, todos os reinos, ele está entrelaçado. E esses grandes seres que trouxeram esses ensinamentos e que geralmente fala sobre amor, geralmente fala de amor, geralmente fala de união, geralmente fala de interconexão, de interligação, é porque eram seres que viviam essa ideia, essa consciência de que não há separação. E aí, Yogananda diz assim, um livro que fala dessa consciência crística. Conhecer Cristo significa fechar os olhos, expandir a consciência e aprofundar a concentração, de tal modo que, através da luz interior e da intuição da alma, se possa participar da mesma consciência que Jesus tinha. Olha só, é possível participar da mesma consciência que Jesus tinha? Sim, é possível. Durante muito tempo, as igrejas e as instituições nos vetaram isso. Colocaram como se fosse um ser especial, diferente de você, que ele viveu isso, mas vocês não. E nos colocaram muito num lugar, muitas vezes, subjugado pelo medo, pelas imposições, pelos dogmas, como se isso não fosse possível para nós. Mas um ser humano pleno, saudável e realizado é capaz de entrar nesse estado de consciência que Jesus tinha. Mas é preciso todo um trabalho interno, todo um trabalho de cultivar a alma, para que esse estado de consciência brote. Ele também não brota do nada. Existe em nós como algo a ser cultivado, existe em nós como algo a ser cuidado no nosso interno. Então, quando eu estou falando de Cristo interior, eu estou falando de algo que é uma possibilidade dentro de nós. É como se fosse uma instância interior, um estado dentro da nossa alma, da nossa consciência, que é capaz de se abrir para o nós, para o coletivo, de se sentir unificado, de não se sentir separado. E, por ser tão senhor de si, nesse estado de consciência, é possível a pessoa se colocar a serviço. Eu poderia dizer que a gente vai trabalhando tanto o nosso íntimo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, aprende a meditar, aprende a se alimentar melhor, busca terapias, busca várias coisas para se desenvolver, para culminar num ponto em que a gente chega naquele estado de senhor de si mesmo, senhora de si mesmo, que é o momento em que eu posso olhar para a minha história
e me colocar como autor da minha história, e não só reproduzir o que me falaram que eu tinha que ser. É diferente a gente estar num lugar de eu sou autor da minha história, eu sou senhor de mim mesmo, eu sou senhora de mim mesmo. E esse lugar é um lugar que é possível para quem atingiu ou para quem está adquirindo gradativamente mais e mais e mais dessa consciência crística. A gente vai adquirindo gradações nessa consciência, né? Assim como a Ingrid falou aquela vez da consciência cristal e de outras consciências que estão chegando e que a gente vai assimilando, né, cada vez mais um quociente, uma gradação dessas consciências, assim também, né, para a consciência crística. E aí a sua vida vai ficando mais conectada com a sua essência, vai ficando mais dentro daquilo que é o seu propósito. E isso só é possível para quem é senhor e senhora de si mesmo, para quem se coloca nesse lugar. E se eu me tenho, se eu sou dono de mim mesmo, se eu sou autor da minha própria vida, eu posso me dar. Olha só esse pensamento. Conectem com isso. Só é possível se dar quem se tem. Só é possível e se colocar a serviço se a pessoa tomou posse de si mesma. E se eu tomei posse de mim, eu posso escolher me dar, me oferecer como canal, como instrumento para transformar outras consciências. Eu posso me colocar nesse lugar de serviço. Quanto mais senhor de mim eu for, mais eu posso abrir mão de mim, se preciso for, para servir, para compartilhar, para estar unificado a outros seres. Porque a dor, os problemas que nós vivemos enquanto humanidade agora, não é do outro, não são outros países, não é o nosso vizinho, somos nós. Todos nós imbricados nesse grande tecido, unificados nesse mesmo tecido. Esse sistema único, essa conexão, essa grande conexão, esse campo unificado, né, que nós falamos tanto aqui, é possível a gente viver essa conexão, é possível a gente viver nesse estado de consciência. Mas isso só vai acontecendo quanto mais a gente vai tomando posse de quem nós somos, de quem a gente é, do que é a nossa essência. Então, temos chegado até aqui, nesse ponto de reflexão, eu quero convidar cada um de vocês, cada uma de vocês, para uma pequena vivência. Nós estamos falando tanto de sentir, então eu vou convidar cada um para uma experiência meditativa, para a gente sentir um pouco disso que a gente está falando. Eu vou convidar você para se acomodar, para se sentar de forma confortável aí onde você está, para fechar os olhos, fazendo algumas respirações profundas. Se colocando nessa disposição de se voltar para dentro. E se aquietar. E essa quietude de quem pode respirar mais calmo, de quem pode parar. E nessas pausas, se observar. Esteja agora presente na sua respiração. Sentindo esse intervalo entre o ar que entra e o ar que sai. Existe uma pausa. Nesse lugar de pausa, a gente pode conectar mais profundo com o nosso coração.
E do fundo desse nosso universo interior, pode brotar um sorriso. A gente deixa ele vir de dentro para fora. Um sorriso de paz. E a gente deixa esse sorriso irradiar de dentro de nós. Um sorriso que se irradia para o nosso lar. Para o nosso bairro. Para a cidade onde estamos. Para o país. Mesmo em tempos difíceis, a gente pode escolher sorrir. Sorria para a terra nesse momento. E que esse estado de consciência que nós vibramos possa se irradiar, sendo uma ajuda e uma contribuição a tantos que trabalham para harmonizar, para despertar amor e consciência. E nós deixamos que essa imagem desse grande campo que nós habitamos, chamado Terra, Gaia, seja envolvida pelos sorrisos desses grandes seres que confiam, que trabalham nos planos sutis, guiando os processos evolutivos da humanidade. E nós deixamos esse sorriso esse rastro desses muitos sorrisos que convidam outros seres a confiar, a trabalhar, a amar. E nós respiramos, trazendo conosco essa sensação gostosa de paz, de tranquilidade, de suavidade, cada um dentro da experiência que viveu. Respiramos mais algumas vezes, sentindo o nosso corpo aqui onde estamos. E abrindo os olhos para seguir. Seguir fazendo o que nos cabe. Muito bem. Espero que tenha sido uma experiência proveitosa para quem se permitiu mergulhar para dentro. Muito bem. Esse mergulho na consciência, essa conexão interior é uma chave para nós. Para nós desenvolvermos ou irmos adquirindo essa consciência crística, essa consciência ampla. Como alcançar isso? Eu disse que o objetivo da nossa reflexão era pensar em como que a gente avança enquanto humanidade, enquanto esse estado de consciência. E a primeira coisa que eu acho que cabe a gente pensar
enquanto avanço, é que nós precisamos investir na integração dos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Nós vivemos aqui na Terra num mundo de polaridades, de divisões, e nós temos um hemisfério esquerdo aí que é todo analítico, que divide, que parte as coisas em pequenos pedacinhos para poder entender cada pedacinho. Essa é uma das nossas funções psíquicas, mais racional, mais mental, que divide, que analisa para entender, para fazer conexões de causa e efeito. Esse é um jeito de olhar para a realidade. É um hemisfério. Nós temos o outro hemisfério, que é mais holístico, que é mais integrativo, que olha as coisas não ficando e olhando parte por parte, mas considera o todo, o global, a conexão. E esse hemisfério que a gente precisa desenvolver é mais inclusivo, aproxima, percebe-se conectado, é mais afetivo, é mais inclusivo, é mais criativo. E nós precisamos dos dois. Para viver aqui nesse mundo, nós precisamos dos dois hemisférios funcionando e de um equilíbrio dessas polaridades. A maioria de nós precisa investir muitas vezes nesse hemisfério direito, que cuida mais do mundo interno, que cuida mais desse global, do afetivo e do intuitivo. A maioria de nós precisa investir no sentir, porque às vezes já pensou demais, já entendeu, já ficou muito no racional e agora precisa cultivar sentimentos, desenvolver o coração, desenvolver a intuição. Então faz parte do nosso caminho vivenciar essas duas coisas, vivenciar tanto o direito quanto o esquerdo. E aí, quando nós falamos de integração, quando nós falamos de caminhos para integrar, o Cristo foi uma das nossas referências de alguém que integrou. Era ao mesmo tempo muito firme, enérgico em algumas situações e muito suave, terno e doce em muitas outras. Mas era alguém que era senhor de si e que estava vivendo de posse a todas essas faculdades, seja do lado esquerdo ou do lado direito. Era alguém que atuava com maestria todas essas possibilidades humanas. Por isso, quando nós unimos as mãos, o direito com o esquerdo, nesse gesto que é da prece, que é do namastê, nós estamos falando dessa conexão. A conexão do lado direito com o lado esquerdo, a conexão do masculino com o feminino, a conexão da firmeza com a ternura, desse lado enérgico com o suave, essa interligação. Daí brota alguma coisa. Quando a gente junta essas duas coisas, brota algo novo, que não é nem o direito nem o esquerdo, é algo diferente que surge dessa união. Então, a grande maioria de nós precisa desenvolver, às vezes, mais um lado do que o outro e precisa colocar as duas coisas para funcionarem juntas, não fragmentadas, não separadas. E isso vai nos possibilitar desenvolver outros sentimentos, cultivar outras emoções, outras possibilidades em nós. Como seria cultivar mais alegria, mais bondade, mais compaixão? Como seria se os seres humanos tivessem mais essas possibilidades desenvolvidas por dentro e nas suas ações? Como seria pessoas mais gentis, mais bondosas, terem mais pessoas nessa consciência? Porque esses estados elevados de consciência, eles produzem isso em nós. Produzem esses efeitos, bondade, compaixão. É impossível viver um estado expansivo de consciência, como a consciência crística, essa consciência interconectada, e voltar para a consciência de vigília, aqui acordada, nesse plano material, concreto, e não vibrar essa bondade, essa gentileza, essa amorosidade. Então, nós precisamos investir nessa conexão, nesse equilíbrio dessas polaridades. Existe uma história
uma história que está nos evangelhos, que está no Evangelho de Lucas, e que eu quero trazer para nós como emblema disso que nós estamos falando. Nos tempos de Jesus, ele foi visitar Marta, e ele foi para a casa de Marta, ficar hospedado. Essa passagem de Marta e Maria, ela pode ser muito inspiradora para nós, para isso que nós estamos conversando aqui hoje. Não vamos olhar Marta e Maria como personagens históricos, mas como arquétipos. Eu quero que você ouça pensando a Marta e a Maria dentro de cada um de nós. Elas são arquétipos, são imagens do nosso mundo interior, assim como Cristo também é uma imagem interior do nosso inconsciente coletivo. Eu vou primeiro contar a história e depois a gente vai refletir sobre ela. Jesus vai se hospedar na casa de Marta. E quando ela recebe a visita, ela está lá toda atarefada, cheia das coisas para receber bem aquele hóspede, que era um hóspede importante, ilustre. E enquanto ela estava lá, trabalhando para bem receber a sua visita, a sua irmã Maria estava sentada aos pés dele, ouvindo. E Marta começa a ficar muito incomodada. E num dado momento, ela pergunta a Jesus: Mestre, o senhor não se incomoda da minha irmã ficar aí parada enquanto eu trabalho aqui sozinha? E a resposta de Jesus para ela é: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Talvez muitos já tenham ouvido essa história, mas hoje nós vamos trazer uma reflexão psicológica, uma reflexão sobre a nossa vida, de como que isso nos reflete. Primeiro, eu quero colocar uma reflexão aqui, que na verdade não é uma reflexão minha, é uma reflexão de Jean-Yves Villaloub, que é um psicólogo da abordagem transpessoal e que é também sacerdote, e por isso ele traz esses personagens bíblicos, essas histórias, para fazer reflexões psicológicas. E eu quero primeiro pensar a Marta dentro de cada um de nós, a que às vezes está lá tarefada, fazendo, cheia de afazeres, correndo para fazer muitas coisas, e que às vezes fica incomodada e se compara. Jesus não deu uma advertência para ela sobre o fato dela trabalhar. Mas enquanto ela trabalhava, ela estava agitada. Ela estava se comparando com a irmã que não fazia nada na visão dela, que estava ali parada a ouvi-lo. A questão não é sobre estar parado ou sobre trabalhar. A questão é sobre agitação e inquietude. Isso foi o puxão de orelha que ele deu nela. Ela estava trabalhando, mas ela estava trabalhando inquieta, pois ela poderia estar trabalhando e estar conectada com o ensinamento, com o que ele estava ensinando, com o que ele falava. Mas como a mente dela estava inquieta, ela não estava ouvindo nada. Ela estava pensando: nossa, olha aqui, eu estou trabalhando sozinha, estou fazendo tudo sozinha, minha irmã não está fazendo nada. Ela estava incomodada e se comparando. A questão é essa comparação, que quando nós estamos muito no ego, nós começamos a fazer isso. Eu estou fazendo, o outro não está fazendo. Eu estou certo, o outro está errado. Eu estou melhor, o outro está pior. E aí, nesse barulho mental, nessa conversa mental, a gente não escuta. Então, as duas são importantes. Marta, esse trabalho, essa ação, bastante importante. Mas também Maria é a outra polaridade. É o lado que é capaz de fazer silêncio, de parar e escutar, de contemplar um mestre que está nos ensinando algo. Aí, vamos pensar na nossa vida. Se nós estamos mais para Marta ou mais para Maria. E, na verdade, não é uma que é mais importante que a outra. Elas são como os dois hemisférios, ou elas são como os nossos dois olhos. Nós temos os dois, porque os dois são importantes. É importante esse olhar que está focado no movimento, na ação, no servir, no fazer alguma coisa. Por exemplo, para receber bem um hóspede. Mas é também importante nós desenvolvermos esse outro aspecto que sabe parar, fazer silêncio e escutar.
Mas, de qualquer forma, em qualquer uma das duas polaridades, nós precisamos aprender a amar, sem ficar se comparando. O que essa história quer nos ensinar é assim, foque no amor, não na comparação. Cada pessoa tem a sua maneira de amar. Algumas pessoas vão ser muito boas para cozinhar para o outro, para limpar, para deixar a casa organizada, limpa, harmoniosa para receber alguém. E algumas pessoas vão conseguir demonstrando amor, estando presentes, escutando, sendo boas ouvintes, acolhendo com a sua escuta, com a sua presença. E todas as duas coisas são importantes. Não é para comparar que uma forma de amar é melhor do que a outra. O importante é não perder de vista o amor. Seja trabalhando, a Marta poderia estar trabalhando e estar quieta, trabalhando e ouvindo. E a outra estava parada, contemplativa, em silêncio, ouvindo. O importante é que nós tenhamos capacidade de estarmos na ação e na contemplação. Ora, a gente precisa de ser alguém ativo, alguém que age, alguém que faz e acontece. Ora, a gente precisa de descanso, de pausa, de silêncio, de contemplação. Yogananda tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que ela fala muito dessa consciência mais integrada que nós estamos conversando aqui, que é calmamente ativo, ativamente calmo. Tem momentos que nos pedem mais calma, mas a gente não pode exagerar na calma, senão a gente fica uma pessoa parada, que não realiza, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa lenta demais. Mas também, muitos de nós vivemos no oposto. Hiperativos, ativos em excesso, e não sabem se acalmar. Então, não é nenhum dos dois extremos. Na verdade, nós precisamos aprender a habitar na calma, na pausa, calmamente ativo. Fazer as coisas, ser ativo, mas com calma. Ativamente calmo. Ou seja, tem momentos que é preciso acelerar, momentos que precisam de maior ativação, mas eu posso estar ativo e ter um centro, e me manter conectado comigo. E lembrar de respirar, e lembrar de silenciar às vezes. Há momentos em que a vida vai nos pedir mais uma coisa ou mais outra. Mas a ideia é juntar esses dois polos, da ação e da contemplação, da calma e da atividade, do masculino e do feminino, Marta e Maria. Essa história, ela nos lembra dessa conversa, desse diálogo que a gente precisa pacificar dentro de nós. Às vezes tem algo dentro de nós que é como a Marta, que não dá conta de parar, que está ali fazendo um tanto de coisa, e que às vezes fica julgando, às vezes, quem não faz tanto. E fica, às vezes, se comparando, fica, muitas vezes, criando conflitos. Então, a ideia é a gente olhar para esses dois personagens dentro de nós. Para quem você precisa dar mais espaço? Para quem você precisa desenvolver? O seu lado mais ativo ou o seu lado mais contemplativo? Esses dois seres dentro de nós, essa Marta e essa Maria, esse ativo e esse contemplativo, eles vão nos dar uma possibilidade de acessar esse outro nível de consciência. Então, nós falamos primeiro do objetivo, da meta, que é essa consciência ampla, conectada, ampliada, desenvolvida, mas tem um caminho para chegar lá. E esse caminho é conexão interior. Envolve meditação. Quanto nós precisamos, muitas vezes, da meditação para nos ajudar nessa calma, a criar esse silêncio, a ficar mais concentrado, a ter mais foco. E o quanto nós também precisamos, muitas vezes, de ação. E as duas coisas caminham juntas. Dentro da palavra meditação, existe a ação. Dentro da oração, existe a ação. Nós precisamos, sim, mas essa ação que brota desse estado mais profundo, quando você aprende a orar com profundidade, a meditar com profundidade, até essa conexão com algo maior, as suas ações ficam diferentes.
Aí nós podemos dizer, como dizia Paulo numa das suas cartas, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós dizemos isso, é porque o nosso ego deu licença e tem uma consciência maior, uma consciência mais integrada, mais ampla, que vibra em você agora e que é capaz de amar, e que é capaz de servir, e que é capaz de fazer o que precisa ser feito, como a Marta, é capaz de se colocar em prontidão para agir, mas é também capaz de silêncio e de escuta, como Maria, de se colocar ali disponível para ouvir. E é difícil alguém que quer ouvir e não consegue fazer silêncio. Para nós escutarmos, nós precisamos desenvolver algum silêncio, alguma quietude interior. Então, desenvolver esses nossos aspectos internos vai nos ajudar a ter ações melhores. Eu estou aqui apontando da necessidade que nós aprendamos a meditar, que nós desenvolvamos essa conexão conosco mesmos, porque a nossa meditação, a nossa prática, com determinação, com constância, não é algo que você faz uma vez e pronto, meditei. Nós enfrentamos dificuldades, às vezes a nossa mente ela está habituada a ser mais acelerada, a ser mais inquieta, a nossa mente é tagarela, às vezes ela não para de falar. E aí, quando nós falamos desse investimento de tempo no parar para se aquietar, com constância, todo dia um pouquinho, isso vai nos deixando com uma mente mais tranquila, uma mente mais lúcida, uma mente que é capaz de estar diante de um problema e não ficar tão reativo, mas fazer o que precisa ser feito. É diferente agir e diferente do que ficar reagindo às circunstâncias. Eu posso, em alguma situação, agir com mais firmeza, em outras, agir e ser suave, ficar calado. Agir com mais paciência, em algumas outras. Mas a pessoa que não medita, ou que não cultiva essa conexão interna, o que ela consegue é só reagir. É só responder, às vezes, impulsivamente, de uma forma desesperada. Uma forma, às vezes, impulsiva, que não reflete, que só reage, que só devolve ali o que recebeu, sem pensar muito. E aí nós vamos nos machucando, nós vamos nos ferindo, nós vamos destruindo a nós mesmos, as nossas relações, ou ao meio onde nós estamos. Nós precisamos de pessoas mais lúcidas. Para antes de eu proferir uma palavra ou alguma atitude que eu sei que pode me destruir, que é nociva para mim, me alimentar de um jeito que me prejudica, que não contribui com a minha saúde, ou falar e me relacionar de uma maneira que eu sei que machuca os outros, ou me relacionar com a vida de uma maneira que destrói, que não é sustentável. Eu sei que esse grupo fala muito sobre esses modos de vida mais sustentáveis. Para atingir essas coisas, é preciso pessoas lúcidas, pessoas conscientes do que estão fazendo, porque senão a gente só vai agindo ali meio de forma meio atropelada, igual a Marta, está lá fazendo, não está nem prestando atenção direito no que está fazendo, no ensinamento, no que pode ser aprendido. Então, é importante cultivarmos essa lucidez, essa concentração mais focada. Ela vai nos dar uma condição de mente mais desperta, mais lúcida, que é uma condição para que nós consigamos essa integração. Essa integração de polaridades, de dimensões dentro e fora de nós. Isso é consciência do Cristo. Essa consciência pode trazer essa sensação, esse sentimento de comunhão, de união, de unidade. Mas a gente consegue ela primeiro dentro. Quando você vai conquistando essa unificação, essa integração dentro, você começa a transpirar isso. Você começa a colocar isso para o mundo, nas suas ações. Aí, uma pessoa que medita pode ter não só uma mente mais lúcida e quieta, mas também um coração mais bondoso, um coração mais alegre, sentimentos de bondade, de harmonia, de bom humor. E aí, muito provavelmente, as ações não vão ser
essa pessoa reativa, impulsiva que eu estava descrevendo antes, que cria conflito, às vezes sem saber que está criando, ou que faz depois que vai perceber o que fez. Nós queremos caminhar para um estado de pessoas mais lúcidas e conscientes que tenham ações que realmente transformem. É isso que nós buscamos. Por isso, para transformar, para renovar, foque primeiro no seu interno. Seja você a mudança que você quer para o mundo. Comece essa transformação interna. Essa transformação que você vai tendo internamente, ela convida mais do que as palavras. Os seus exemplos, as suas ações, elas começam a cativar. Elas começam a contagiar. A sua presença começa a transformar e a contagiar os lugares onde você está. Isso se nós habitamos ou vamos adquirindo cada vez mais essa consciência mais conectada, mais integrada. Então, eu espero que essas histórias, que esses exemplos possam servir de inspiração para nós do caminho que nós precisamos trilhar. É algo que nós precisamos saborear, experimentar, vivenciar. Não é algo que a gente adquire lendo ou ouvindo uma palestra como essa. Elas servem como para nos impulsionar, para nos orientar. Mas vai viver essa integração dentro de você. Vai viver as suas experiências. Aqui hoje nós trouxemos alguns lampejos de como fazer isso, e eu acredito que nas outras palestras e no que vem por aí a gente vai continuar tendo isso. Outras maneiras de integrar a nossa consciência. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem está aqui, nos dedicando esse tempo, disponibilizando a sua atenção, a sua escuta, esse tempo para nos ouvir. Então, agradeço a atenção e a disponibilidade de vocês. Espero que tenha servido de inspiração para essa integração aí do direito, do esquerdo, da Marta e da Maria. Assim, a gente vai ficando mais perto dessa conexão com esse Cristo dentro de nós. Esse ser, essa potência, essa capacidade de amar que nós temos. Então, agradeço e fico disponível para as perguntas, para as dúvidas, para comentários, para aquilo que vocês queiram compartilhar aí a partir dessa fala nossa. Obrigado a todos, a todas. Gratidão, Alisson. Você sempre nos conduz por uma trilha mais suave. Gratidão imensa. Vamos ver aqui no chat, tem muitos agradecimentos. E a Solange colocou aqui algo sobre o Cryon. A Solange colocou o seguinte: quantas vezes você estava perto de resolver um conflito e você deixou o conflito te vencer? Ela coloca aqui que é uma fala do Cryon, como atingir a paz. Parece que vai de encontro com a sua fala, equilíbrio entre atividade e inatividade. Sim, aí, ótimo. O restante são agradecimentos. Aí, se alguém quiser fazer alguma colocação... Quero só fazer um comentário sobre isso dos conflitos e esse aspecto da paz, né? De cultivar a paz, de não ser alguém que está perto de resolver o conflito e aí se complica ainda mais, né? Ou complica mais a situação, né? Acho que a ideia de quem está aqui é de ser as pessoas que vão contribuir ou que vão ter um olhar diferenciado sobre as coisas e que vão conseguir, de alguma forma, trazer uma melhora, uma ideia diferente, um ponto de vista diferente que integra, né? Então, toda essa nossa reflexão de hoje é para nos tirar um pouco do nosso ego. A consciência crística não é focada no ego, na verdade é focada no eco, né, como eu disse. E todos os nossos conflitos, muitas vezes são situações em que a gente está focado muito no nosso eu. O meu ponto de vista é o certo, isso é o melhor, isso é o que tem que ser feito aqui.
E às vezes eu não me abro para ver outro ponto de vista. Então eu crio conflito, porque às vezes eu quero impor a minha opinião, eu quero convencer o outro daquilo que eu acho que é o correto, eu quero mudar a outra pessoa. Mudar o outro nunca é um bom investimento. Mudar a gente mesmo, sim. Mas mudar o outro é consequência. A gente muda a gente mesmo. Essa transformação interna, ela vai contaminando indiretamente, ela vai contagiando, ela vai convidando, ela vai inspirando. Pelas transformações que você fez em você mesmo, no seu eu, no seu íntimo, você vai convidando outros seres para participar, para viver desse modo. Não é porque você impôs, não é imposto. Então, geralmente, os nossos conflitos, e desse comentário que foi feito, são situações que a gente está muito no nosso ego. São situações que a gente está muito agarrado ali em um sentimento, está muito apegado em alguma coisa que a gente acredita, e aí a gente cria mais conflito quando a gente está ali no nosso ego, que vão ser dois egos brigando, às vezes 10 egos brigando, e ninguém resolve nada. Está cada um querendo se sentir mais poderoso, mais certo, mais correto. E aí a gente não tem comunhão. O que a gente não tem é o que a gente estava falando antes, que é essa comunhão, que é o vamos perceber o que fica melhor para todo mundo, vamos perceber o que harmoniza a todos, né? E para viver em comunidade, por exemplo, precisa disso, né? Mas nós não aprendemos isso ainda. Nós não aprendemos isso ainda. Nós temos muito de egoísmo, de egocentrismo, de individualidade, cada um cuidando do seu e o resto que se vire, assim. Então, o resto que se exploda. Sabe, esse ponto de vista bem separado. Isso é um grande criador de conflito. Seja conflito para um casal, para uma família ou para uma guerra. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, assim, é uma nação contra a outra, uma família contra a outra, uma pessoa contra a outra. Tem ali uma chavezinha que é um ego muito fechado em si mesmo, centrado em si mesmo, que não quer abrir para ver outro ponto de vista, que não quer considerar outra coisa. Então, eu acredito que isso seja uma raiz para muitos dos nossos conflitos. A Graça pediu a fala, Alisson. Sim, pode falar, Graça. Fique à Então, vontade. parabéns, Alisson, muito boa a sua palestra, gente. Eu gostei muito quando você falou do Yogananda. Eu leio bastante Yogananda. Meu livrinho de cabeceira está aqui, eu gosto muito de ler ele. E tem aquela trilogia lá dele, você deve conhecer, né? Tem um deles Sim. que é o Romance com Deus. Sim. Eu acho assim fantástico. Fora a autobiografia dele, que quando eu li a autobiografia do Yogananda, minha vida mudou. E aí eu comecei nessa busca maior. Então, é um trabalho realmente. Claro que ele tem aquelas coisas da Índia, às vezes são meio rígidas, né? Mas ele fala do Cristo com uma propriedade assim tão grande. É uma coisa tão sublime o que ele fala. Eu me encho, assim, sabe, não, eu leio sempre, repito a mesma leitura, porque está sempre alimentando. Sim. Agora, em relação àquele que você falou dos dois hemisférios, eu acompanho uma meditação nos domingos, que é essa Raja Yoga. E eles, inclusive, ensinam exercícios para equilibrar o hemisfério direito e esquerdo, né? Porque Ótimo. cada tem suas vantagens. O lunar e o solar, né? Então, a gente, às vezes, até a mulher mesmo, às vezes tem mais o solar, e dependendo da época, você é mais irritada, menos amorosa. Então, esse controle, eu acho que a meditação ajuda. Sim. Mas existem exercícios que fazem esse equilíbrio ser mais rápido. Não sei se você conhece, eu olhei lá, mas não gravei. Sei que elas fazem uma movimentação, pega aqui e faz uns mantras, é muito bonita. Chama-se Yoga. Sim, eu já ouvi E falar, nunca vivenciei essa experiência, mas eu acredito que tem vários métodos e técnicas, né? E acaba que às vezes os nomes ou os formatos mudam um pouco e diferem, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? a filosofia é essa do Yogananda. Inclusive, a Shrimata, ela era discípula do Yogananda, né? Ah, que legal. Então, eu fico bem assim encantada. E a meditação, segundo ele, segundo o que você falou aí, é o que nos leva para esse interior, né? Essa consciência Ótimo. crística. Então, acho que a meditação realmente
cada Sim, dia fortalecer. é um Não caminho, passar um dia sem meditar. é É verdade, quando é você verdade. volta para dentro, né? Precisa se Eu que sou investir uma nisso pessoa mesmo. muito agitada, eu sou um pouco Marta, em vários momentos eu estou fazendo uma coisa, estou pensando em outra, estou agindo aqui, estou correndo para lá, e às vezes agora eu estou prestando atenção em mim mesma. Para e preste atenção, eu falo para mim mesma, porque eu perco esse foco, porque eu acho que está indo devagar a coisa, eu quero já atropelar, entendeu? Então, essa sua comparação aí foi muito importante. E Ótimo. eu venho treinando aí a Marta, que está dentro de mim. Que Obrigada, bom, foi muito bom. que bom, Graça, que bom. Que bom que Tem um, serviu de inspiração e que clareou coisas aí para você. Tá. tem um comentário da Denise Bicudo aqui, se você me permite ler. Ela diz assim: se a Marta estivesse trabalhando, porém em equilíbrio, em paz e doação, ela também estaria em serviço crístico como a Maria? O que acha? Sim, eu acredito que sim, porque acho que o ensinamento dessa passagem, né, que eu trouxe aqui como imagens para fazer a gente refletir sobre a nossa vida, se ela tivesse trabalhando, mas ao mesmo tempo ela não tivesse se perdido na comparação com o outro, com a irmã, e julgar e se perdido ali nessa inquietude, ela poderia sim estar nesse serviço crístico, porque é importante, você falou de serviço e de trabalho, e são coisas diferentes. Trabalho tem a ver com a nossa ação, né? Tem a ver com usar a nossa energia para gerar algum movimento, alguma ação. Servir é do âmbito da doação, é do âmbito da generosidade, é do âmbito de estar a serviço da vida, é contribuir de alguma forma com a transformação. Então, muita gente trabalha, mas nem todo mundo serve. Serviço é algo para quem está num nível de consciência um pouco mais à frente. E para servir precisa haver conexão, precisa haver um pouco de silêncio, precisa perceber como eu estou ali naquele lugar, não é simplesmente ir fazendo, é perceber, fazer aquilo conectado com o coração, não é o fazer por fazer, né? Porque isso seria apenas um trabalho. Assim, de alguma forma, eu acredito que é melhor quem está trabalhando para em algum sentido, para melhorar o mundo ou para melhorar a si mesmo, do que quem não está fazendo nada. Mas o serviço é um estágio mais avançado, porque ele implica em mais conexão, ele implica em mais desprendimento. E muitas vezes tem pessoas que trabalham porque elas têm que trabalhar. Essa é a minha função, é isso que tem que ser feito, então eu vou fazer, eu vou desempenhar. Isso é um trabalho. E ali, por exemplo, a Marta estava recebendo uma visita, então as nossas regras sociais mandam isso. Ah, você recebeu alguém na sua casa, então você tem que preparar uma comida, você tem que preparar a casa, você tem que deixar assim assado, do que manda as nossas convenções do que é receber um hóspede. Mas ela poderia ter feito isso numa outra consciência, a parte que seria do serviço. Então, é um nível avançado que precisa de conexão, que precisa de silêncio, que precisa de estar menos no ego e estar mais no ser, né? Que é o que a gente tem falado aqui. Obrigada, Alisson. E é um silêncio de alma, não é questão de silêncio de ação. Isso. Porque é possível conciliar, né? E isso possível. exige, claro, esforço, a gente vai melhorando dia a dia, e de repente se torna algo assim espontâneo, né? Porque é diferente, por exemplo, fazer um alimento para receber alguém porque tem que receber, ou arrumar uma casa, ou então para festejar um momento de alegria, de união. É diferente o espírito, a energia que se coloca, né, naquela ação. E eu acho que faz toda a diferença mesmo. Faz. Nossa, eu um outro adorei nível. a sua fala, assim, nossa, foi primorosa. Eu acho que deu liga em todas as falas e eu estava sentindo muita falta dessa parte. Eu achei que você foi assim muito feliz na sua fala, eu pelo menos me conectei com você e com a meditação. Fico feliz com o seu retorno, tá? Que bom ter sentido para você.
e que agregou, né, nesse processo todo. Sim, Vera, diga. Então, é engraçado que eu aqui tenho uma prática no treinamento das minhas funcionárias, sempre tive esse treinamento, mas nunca tinha pensado no serviço e no trabalho. Né? Eu sempre digo, principalmente quando elas entram para o laboratório de homeopatia, isso é para qualquer um, não é só de homeopatia, não. Que toda ficha de pesagem que elas recebem para fazer a manipulação tem o nome do paciente, toda. E eu não permito que elas iniciem a manipulação sem falar o nome completo do paciente e conectar com essa energia do nome para, a partir daí, manipular. E eu usava essa palavra, você vai servir a essa pessoa com a medicação. Então, é muito interessante, porque eu fazia isso inconscientemente, não sabia de trabalho e de serviço. Parece que eu juntei as duas coisas numa coisa só, né? O serviço com o trabalho. E tem muita gente que fala, engraçado, eu faço remédio em outra farmácia, parece que não faz a mesma coisa. Talvez seja esse diferencial, porque eu tenho certeza que eles fazem como a técnica manda, né? Dentro da farmacotécnica. Eu acredito que toda farmácia faz isso, né? Dentro da técnica. Talvez não é só esse detalhe que foge à regra nas outras, né? Eu acho interessante. Muito obrigada. Faz toda a diferença, né? Porque eu acredito que eu comento com elas, né? Você vai adentrar, sabe? O seu trabalho vai entrar, vai fazer parte daquela pessoa, vai cair na corrente sanguínea daquela pessoa, vai cair nas emoções, vai adentrar, é o seu trabalho, sabe? É a sua energia, né, de trabalho que está ali dentro. Então, assim, ter esse cuidado, não fica irado, não fica revoltado. Se tiver revoltado, sai, respira, vai, sabe? Não vai para a medicação. Não que você vai interferir negativamente, nada disso. Mas você vai servir de uma forma melhor, né? Quando você vai sereno, você vai tranquilo, vai fazer o trabalho da Marta sem ficar perturbado com a mente, né? Sim. Com outras coisas. Adorei. Fazer a partir de um outro Cheguei atrasada, mas amei. Legal, que legal. A farmácia está fechando tarde. Isso que a Vera colocou me lembra muito a história da origem do Ho Oponopono. Aquele médico que pegava a ficha do paciente e dizia aquelas 4 frases, né? Então, é você realmente se conectar com aquele ser que está ali e você está a serviço dele, né? Interessante. Interessante. Tem um comentário aqui da Persília. Estado de presença, né? Sim. E esse estado de presença faz toda a diferença, né? A consciência que a gente coloca ali num ato, né? Num fazer. A presença com que você faz, né? Isso causa um outro impacto no mundo, né? Nas pequenas coisas. Mas eu acho que é daí que a gente ganha consciência. Esses pequenos impactos. Uma coisinha que você fez ali, um gesto, um abraço, um olhar, um sorriso. E por tudo isso a gente transmite, por tudo isso a gente contagia. É no pequenininho que a gente vai fazendo a diferença. Sim, Marli. Alisson, tem um comentário aqui da Persília. Ela coloca o seguinte: palavras inspiradoras que fazem sentido profundo com minha alma neste momento. Convidar a calma ativa. E aí ela te agradece. Que bom, Persília. Fico feliz que foi inspirador para você. Para mim também é assim. Faz uma conexão com coisas que eu aprendi lá na minha infância. Da paz inquieta desse Cristo interior. Então, foi muito bom te ouvir. Gratidão. Gratidão.
A fala da Persília e a sua me lembraram uma coisa. Eu fiz a graduação numa faculdade de Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus. Então, eram as irmãs do Sagrado Coração de Jesus que eram as proprietárias daquela escola. E eu, para conseguir pagar o estudo, eu trabalhava na biblioteca. E aí a irmã Brígida, que era a coordenadora ali do serviço da biblioteca, fazia reuniões conosco, todas as estagiárias, uma vez por semana. E em uma das reuniões e também em uma das aulas, nós éramos obrigados a estudar teologia, 1 ano de teologia, primeiro semestre, segundo semestre, então 2 semestres de teologia. E aí essas irmãs diziam o seguinte: para você ser cristão, elas pegavam bem no foco do cristianismo mesmo, né? Mas pegando aí, né, nesse lado, né, para você agir com o seu Cristo interno, ela dizia assim: você não precisa ficar ajoelhado rezando. Até quando você segura um lápis, você pode segurar cristamente. Nossa, mas aquilo assim, né? Eu tinha 17 anos. Gente, como é que eu vou segurar um lápis cristamente? E aí, quando eu avalio a minha vida toda, eu falo, nossa, eu faço tudo cristamente, porque aqui em casa eu não dou uma batida na minha mobília é feita de madeira, essa árvore foi tirada do ambiente dela. Então, assim, o técnico que cuida das minhas máquinas, o técnico em informática, ele diz assim, comadre, você precisa usar suas máquinas. Eu falo, gente, mas eu uso todo dia. Não, então você precisa deixar a sua marca aqui. Não tem uma marca, nada. Roupa não tem um fiapo puxado, não tem um buraco, não tem uma mancha. Então, assim, é esse o cuidado. Eu nunca escrevi em carteira, nunca coloquei o pé na parede, nunca coloquei o sapato em cima da cadeira para amarrar o cadarço. E são coisas que a gente. Eu sempre digo para minha mãe, né? A senhora não me ensinou isso. Ela me responde assim: e precisa ensinar? Você não vê? Então, assim, o que minha mãe fez, eu faço, e você realmente pode cuidar de todo o ambiente, desde essas pequenas coisas, né? Você não precisa depredar o lugar onde você está para deixar a sua marca. E é isso que o ser humano tem feito com o planeta, né? Cada um quer fazer um buraco mais fundo, mais aberto, mais detonador do que o outro. E por isso que a gente fica nessa situação tão delicada em que a gente mergulhou. Então, realmente, o cuidado, eu acho que a palavra é essa, né? O cuidado comigo é o cuidado que eu preciso ter com o outro. E se eu não cuido do outro, eu também não cuido de mim mesma. E, na verdade, assim, o processo evolutivo, que é tudo isso que a gente vem falando, ele é um processo doloroso, porque você tem que abrir mão do seu ego. Você tem que abrir mão continuamente, é um processo que dói. E, na verdade, assim, estar neste planeta é extremamente doloroso, porque tudo é muito pesado, tudo é muito demorado. A gente não flui da mesma forma que o nosso pensamento ou o nosso sentimento flui. É tudo muito lento. Então, a gente precisa ter paciência, precisa ter compaixão de nós mesmos, por estarmos aqui experimentando essa matéria, mas que vai nos permitir galgar outros espaços. Se a gente pular etapa, é como um preparador físico. Se ele prepara uma pessoa para uma Olimpíada, ele não pode pular etapas, porque senão a pessoa não chega naquele objetivo. Então, quando eu me lembro aí de algumas falas do Cristo, né, e daquela ocasião em que ele foi crucificado, a gente não sabe quanto a história cortou pedaços ou aumentou, mas que seja. Disseram a ele: se você é rei, se você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo.
Só que ele, se ele fizesse aquilo, ele poderia fazer desaparecer num piscar de olhos. Ele não terminaria a experiência que ele precisava ter para o próximo passo, para a próxima etapa. Então, por isso que a gente diz, né? Ninguém muda ninguém, ninguém salva ninguém e ninguém evolui por ninguém. Então, assim, se todo mundo pensa que usando aí um termo, né, doutor José Carlos, mamão com açúcar, não é mamão com açúcar, não. O negócio é pesado, é so hard. E tem que fazer um investimento diário, né? Então, assim, gratidão por você cutucar dessa forma a nós mesmos, né? E que a gente consiga cutucar outras pessoas para que elas acordem. Ninguém veio a passeio aqui. Isso aqui não é uma avenida para desfilar, né? Isso aqui é algo para ser construído. Muito obrigada, Alisson. Eu agradeço também a oportunidade, viu, Marli? Eu vi alguns comentários subindo aí agora. Acho que tem mais algum. O doutor José Carlos diz, chegamos ao odeia o teu próximo como a ti mesmo. Nossa, é isso mesmo. Na cultura do eu tô no topo. É isso mesmo, né? É descer do último andar, né, doutor José Carlos? O senhor quer fazer alguma colocação a mais? Não? Nossa! Equívocos sobre o sucesso que enfraqueceu a vida e fortaleceu outras instâncias. É verdade. Obrigada, doutor José Carlos. A Tatiana, né? Realmente ninguém veio aqui a passeio. É isso aí. É trabalho, é muito trabalho. Cabe a nós investirmos, né? Esse investimento diário em consciência, né? Em se dedicar a esse cultivo interno, né? A meditação, o silêncio, eles estão aí para nos ajudar a ficar mais conectados, né? Aí as nossas ações passam a ficar diferentes, a partir de um outro estado de presença, um outro jeito de fazer, né? E que bom. Bom que a gente pode estar aqui junto refletindo sobre isso. Eu agradeço muito. Também é um incentivo para mim, para que eu prossiga aqui nos meus investimentos, no meu cultivo aqui interno. Obrigado a todos, um abraço, viu? Muito obrigada a todos. O pessoal já começando a se despedir. A semana que vem, nós estaremos começando o mês de outubro. Não sabemos que energia vem por aí. A gente só sabe que tem que continuar vibrando nessa positividade, porque nós estamos como antenas e a nossa antena tem que vibrar muito alto para conseguir elevar a frequência desse planeta, né? Então, que a gente seja a luz desse planeta, juntamente com tantas outras consciências que estão se abrindo. Gratidão a todos e amanhã eu já envio a gravação e também envio a programação para os 2 próximos meses. Gratidão imensa, Alisson, por sua doação. Gratidão imensa a todos vocês pela doação, pela energia que vocês deixaram aqui, pela assinatura magnética que a gente está fazendo nessa nossa cidadela de luz. Gratidão. Também agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.